Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Nesse dia, mais uma vez, estamos juntos para adorar o nome do Senhor, juntos, mas cada um em sua casa, né? Claro, mas unidos com o propósito de bendizer a Deus, pois Ele é digno de ser cultuado, de ser adorado, e nós somos adoradores, chamados para adorar o nome do Senhor. Nós vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe o nosso culto, abençoe as nossas vidas, o Senhor esteja presidindo sobre nós e nos dirigindo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos render graças ao Teu nome, Senhor, porque o Teu nome está acima de todo nome, Pai, e diante do Teu nome se dobra todo joelho e toda língua deve confessar que Tu és o Senhor, para a glória, e para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, rogar a Tua direção, a Tua bênção para este culto. Fala aos nossos corações, nos direciona nesta hora, Pai, que a Tua mão seja sobre nós, Pai. Ó Deus, nos orienta em tudo, Senhor. Não queremos fazer nada que não seja da Tua vontade, Pai. Dá-nos a Tua direção, orientação, graça, Pai. Preside sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a nossa primeira leitura, que nos convoca para adorarmos a Deus, no Salmo 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Que possamos louvar o nome do Senhor, responder a essa leitura com um hino de adoração e de louvor a Deus. Resgatados, salvos, inúteis, salvos por
Nós vamos fazer a nossa segunda leitura, o Salmo 52, a leitura que nos convoca para nos quebrantarmos diante do Senhor e confessarmos os nossos pecados. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Nós vemos aqui o contraste entre um homem que se estriba na sua própria força, um homem que ama o mal, que pratica a iniquidade e que se gloria nos seus projetos, nas suas riquezas, na abundância dos próprios bens, e continua praticando a perversidade e não faz do Senhor a sua fortaleza, não se refugia em Deus. E também vemos um homem aqui que confia no Senhor, que confia na misericórdia e na graça de Deus, que depende de Deus, que na verdade descansa no Senhor. E é isso que temos que fazer. Não podemos confiar nos nossos bens, nas nossas riquezas, na nossa prosperidade, nas coisas materiais. Não podemos nos orgulhar da nossa vida. Temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Possamos nos voltar para o Senhor agora, com humildade, um coração quebrantado, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa insignificância, que não somos nada. Tudo sem Deus é vaidade, é vazio, é vão. Possamos nos voltar para o Senhor e confessar os nossos pecados, pois muitas vezes nós queremos confiar no nosso braço e não no braço do Senhor. Quantas vezes nós queremos dar vazão aos nossos sentimentos, à nossa vontade, e nos afastamos do Senhor. Possamos nos voltar para Ele com o coração arrependido e confessar os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Nós somos pecadores, nós somos vulneráveis, nós temos uma natureza pecaminosa, inclinada ao mal, ao pecado, Senhor. Ó Deus, esse texto mostra o homem que ama o mal, que não se refugia em Deus. Ó Deus, a nossa natureza é inclinada a praticar a perversidade, ao mal, mas pela redenção que há em Cristo Jesus, o Senhor nos transformou para praticarmos o bem, para confiarmos no Senhor e não na nossa capacidade, na nossa força, mas nos refugiarmos em Ti, que és o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes quanto temos feito aquilo que tem desagradado ao Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas faltas. Temos desonrado o Teu nome pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ó Deus, estende a Tua mão para nós e nos perdoa, nos cura, nos sara, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver uma vida piedosa, de temor ao Senhor, de andar de conformidade com a Tua vontade, com o Teu querer, Pai. Nós descansamos na Tua misericórdia, confiamos em Ti, pois a Tua palavra garante que ao nos voltarmos para o Senhor arrependidos, o Senhor nos perdoa. O Senhor é um Deus perdoador, amoroso, misericordioso. Nós descansamos na Tua misericórdia, na Tua graça.
oramos a Ti, já agradecendo pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Oi, gente. Mais uma semana, por aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que essa paz, ela esteja invadindo o teu coração nesse momento, a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação, que se encontra em Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E desde já eu convido você a trazer à tua memória nesse momento tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito em tua vida, até em meio a esses momentos difíceis, esses momentos atribulados. Quanto o Senhor tem nos permitido vivenciar do seu amor, da sua graça, das suas provisões. E vamos adorar Ele, trazendo realmente à memória, tudo aquilo que já vivenciamos na presença dEle. Hoje eu estava justamente lembrando de tantos momentos que o Senhor me proporcionou viver na sua presença. E como é gratificante. E aí precisamos justamente fazer, como Jeremias, tá sempre trazendo à nossa memória esses momentos, que o Senhor nos permitiu vivenciarmos. Em meio às lutas, com certeza eu já passei, você já passou por momentos muito difíceis, que quando estávamos passando por ele, achávamos que não tinha mais solução, que era impossível sair desses problemas, mas o Senhor nos deu vitória. Então eu creio que não será diferente. Então aproveitemos esses momentos em casa, no isolamento, para termos essas experiências com o Senhor e oferecemos a Ele a nossa adoração. Então vamos cantar esse hino. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Vamos cantar no início. Tantas lutas, tantas dores, tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Deus que nunca falhou e não falhará. Vamos dizer que Ele é Senhor e Rei, governa sobre o universo, Ele é justo e fiel. Ele reina e reinará eternamente. Nós temos a certeza que nada foge do controle das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Então vamos dizer, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado, está o nosso Deus, aleluia. Vestido de glória e poder.
Meus amados irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite, continuando a nossa série sobre os salmos de romagem, os cânticos de degraus, os salmos dos peregrinos. As famílias israelitas, elas cantavam esses hinos, esses salmos nas suas peregrinações para Jerusalém, para o templo, para adorarem a Deus. Anualmente eles faziam suas viagens, suas peregrinações, suas jornadas para a casa de Deus, para ali adorarem nas festas que eram celebrações de louvor e adoração a Deus, de gratidão pelos feitos do Senhor. Esses salmos eram cantados e nós temos pregado, hoje nós vamos pregar os 127, Nós temos pregado essa série, estamos pregando e já pregamos até o 126, de 120 ao 126, e hoje pregaremos o Salmo 127, faremos a exposição desse texto, a palavra do Senhor. Vamos ler o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grajeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que nos dê entendimento, sabedoria, compreensão na exposição da mesma. Ó Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente, os nossos olhos, para ver, para enxergar a Tua lei, a Tua palavra, os mistérios da Tua lei. Que a Tua graça seja sobre a minha vida e sobre a vida do Teu povo. É um desafio pregar, fazer a exposição da Tua palavra com fidelidade, é sempre algo desafiador. Ó Deus, que eu não vá além daquilo que está escrito, nem a quem, mas que eu esteja centrado tão somente naquilo que está escrito na Tua palavra, e que seja uma exposição verdadeira, simples, compreensiva, Pai, para o Teu povo. Ajuda-me, ó Deus, o desafio de expor e também de alimentar a Tua igreja, que o Teu povo esteja com o coração aberto para receber o alimento, a Tua palavra. Que sejamos alimentados nessa noite, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Queremos pensar nesta noite sobre o tema dependendo da providência do Senhor. Irmãos, este salmo foi escrito pelo rei Salomão, e ele escreveu esse salmo provavelmente quando ele estava trabalhando na construção do templo. Nós sabemos que o primeiro templo dos judeus foi construído pelo rei Salomão, e depois que Salomão construiu, muitos anos depois, construiu o templo, e que esse salmo foi escrito na época, naquele contexto da construção. Depois de muitos anos, esse salmo foi adicionado aos cânticos de romagem, Ele passou a fazer parte dessa coletânea dos salmos de romagem dentro do livro dos salmos, de salmos. E esse salmo também era cantado pelo povo de Israel quando o povo retornou do cativeiro babilônico. Era cantado tanto pelos peregrinos nas suas viagens para Jerusalém, quanto também quando o povo retorna do cativeiro babilônico. Quando o povo retornou do cativeiro, depois dos 70 anos, como preguei semana passada no Salmo 126, que eles ficaram como canções, e foram tomados de grande alegria e de grande empolgação pelos feitos do Senhor, Mas nós sabemos que ao regressarem, eles enfrentaram grandes desafios, grandes lutas, ao regressarem do cativeiro, porque eles precisavam reconstruir o templo que foi construído por Salomão, mas com a ida do povo para o cativeiro, os babilônios destruíram Jerusalém, tocaram fogo na cidade, destruíram o templo,
destruiu tudo. E ao retornar do cativeiro, eles tinham que reconstruir, né? E eles enfrentaram muitos problemas, porque o povo, os povos vizinhos dali de Israel, eles não queriam que os judeus reconstruíssem a cidade, não queriam que os judeus reconstruíssem o templo, eles não tinham interesse que os judeus retomassem a sua vida nacional, porque eles haviam ocupado a terra. Os judeus, ao voltarem, precisavam expulsá-los dali, e assim o povo de Deus enfrentou oposição, enfrentou hostilidade, enfrentou muitos problemas, né? Então nós vamos trabalhar neste salmo, nesse contexto do retorno dos judeus do cativeiro, né, dos desafios que eles precisavam encarar. E assim como Salomão, na construção do templo, na edificação do templo, ele precisava depender da providência de Deus, assim também o povo de Israel, os nossos irmãos israelitas, quando eles retornaram do cativeiro, eles precisavam também dessa providência de Deus na vida deles, pois se Deus não estivesse com eles, projeto nenhum teria êxito, né? Eles dependiam da providência de Deus, e esse é o ensino principal desse salmo, né? Nós vamos ver aqui 4 figuras que expressam isso, a nossa dependência da providência de Deus. A figura da construção, da edificação de uma casa, e era a casa de Deus o templo. A figura da proteção, da segurança da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A figura do trabalho para obtermos o nosso sustento, a figura do ganho, né? E a figura da família, a constituição da família, a construção da família, porque o Salmo vai dizer que também herança do Senhor são os filhos, né? É Deus quem constrói a família, né? E o projeto da família é um projeto de Deus. Então nós vamos aprender sobre a providência de Deus nessas figuras que o salmista usa aqui. Em primeiro lugar, essa providência de Deus, ela é revelada na edificação de um projeto, né? Desse projeto aqui de Salomão, que era construir o templo, e quando os judeus voltaram do cativeiro, tinham que reconstruir aquele templo que foi destruído. Então a figura da edificação de um projeto, né? Essa figura diz respeito, como já falamos, à construção da casa do Senhor, o templo que Salomão estava construindo, né? E amados, Salomão, ele tinha riquezas, ele tinha pessoas capacitadas para o trabalho, ele tinha muito material. O próprio Davi, rei Davi, seu pai, havia deixado muito material e muita riqueza para que ele construísse o templo. Mas Salomão tinha consciência que se Deus não edificasse aquele projeto, o seu trabalho seria em vão. Então sua consciência não estava, ou melhor, sua confiança estava em Deus e não nas posses e nas pessoas disponíveis para o trabalho. Por isso que ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, não obstante toda a riqueza, todos os bens materiais, né? Davi preparou muita coisa. Davi comprou um lugar para que o templo fosse construído, né? Ele adquiriu o lugar, a propriedade, ele fez as provisões de recursos, de bens. Salomão tinha muita coisa à sua disposição, e pessoas, artistas, né, que podiam trabalhar nas artes da edificação, mas ele não confia nessas coisas, ele confia na providência de Deus, ele confia em Deus. Há aqui uma condição: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né?
Então ele coloca uma condição, há um se aqui: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Ele não estava confiando nos bens materiais, nas coisas que ele tinha e nas pessoas. Ele estava confiando na providência de Deus para que o templo fosse construído, para que a casa fosse construída. O pastor Stephen Woolley, ele diz: a parte da providência de Deus, a argamassa não se ajusta, os tijolos não duram, a eletricidade não funciona, o prédio não se mantém de pé. Então, a parte da providência de Deus, tudo passa a ser vulnerável. Sem a providência de Deus, tudo é vulnerável. A argamassa não vai se ajustar, não vai dar certo, os tijolos não vão durar, a eletricidade não vai funcionar, o prédio não vai se manter de pé, ele vai cair, vai desmoronar, a construção ela não vai prosseguir, ela não vai ser acabada, concluída, sem que Deus faça as provisões. Ele está falando da dependência de Deus, né? E amados, isso se aplica para as nossas vidas, não só no caso de Salomão, na edificação do projeto da construção do templo e no retorno dos judeus para reconstruírem aquele mesmo templo ao retornarem do cativeiro, mas a todos nós. Sem Deus, os nossos esforços são infrutíferos. Sem Deus, nós não vamos desfrutar do fruto do nosso trabalho, não vamos ficar realizados, não vamos ter alegria e paz, não vamos usufruir do que edificamos. Outros vão tirar proveito, melhor dizendo, outros vão ocupar o lugar. Você pode até construir, mas não vai ocupar o lugar que você construiu, não vai usufruir daquilo que você construiu, do projeto que você construiu. Você vai construir para outro. O pregador Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, né, o sábio, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 2, versos 22 a 26, ele vai dizer o seguinte: pois que alcança o homem com todo o seu trabalho e com a fadiga em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é vexação, nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de Deus. Pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Deus está dizendo que vai dar ao outro, né? Prosseguindo no texto: também isso é vaidade e desejo vão, diz o pregador. Ainda no livro de Eclesiastes nós lemos no capítulo 5, verso 19: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutá-los, recebeu o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isso é dom de Deus. É o dom de Deus, é dádiva de Deus, é Deus quem faz. No livro de Eclesiastes ainda, no capítulo 6, versos 1 e 2, diz assim: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que pesa muito sobre o homem, um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de maneira que nada lhe falta de tudo quanto ele deseja, contudo Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grande mal. Então todos estes textos de Eclesiastes estão mostrando que a edificação sem Deus, aquele que edifica sem Deus, ele não tem prazer naquilo que edifica, ele não vai usufruir do seu fruto, do fruto do seu trabalho. Outro vai ocupar o lugar, por ele não temer a Deus, por ele não reconhecer que tudo vem de Deus, que a edificação é um dom de Deus, que o projeto é um projeto de Deus e não dele. Charles Spurgeon, ele diz:
é vão a mão humana sem a mão de Deus, e é em vão o olho humano sem o olho de Deus. Então a mão humana sem a mão de Deus, ela é vã. O olho humano sem o olho de Deus também é vão. O olho humano sem o olho de Deus. Então, quando a coisa fica só na visão humana, isso é vaidade, isso é coisa vã, porque a nossa capacidade é limitada de fazer as coisas, de enxergar as coisas. Nós somos limitados, nós somos vulneráveis, nós dependemos de Deus. Então a edificação dos projetos que temos essa edificação precisa depender de Deus. Precisamos depender do Senhor na construção dos nossos projetos, na edificação dos nossos projetos, porque, amados, somente aquilo que vem da parte de Deus é realmente forte. Sem Deus os nossos projetos não vão chegar ao fim. Sem Deus nós não vamos terminar o que começamos. O maior projeto de trabalho do mundo antigo, a Torre de Babel, é uma história de fracasso e desastre. Gênesis 11, versos de 1 a 9, o relato ali da construção da Torre de Babel, um empreendimento muito interessante, porque as pessoas se uniram ali, havia organização, havia unidade, mas era um projeto para a glória humana, era um projeto egoísta, era um projeto presunçoso, era um projeto marcado pelo ego, para que o homem se projetasse para tornar o seu nome célebre, para alcançar o topo do céu, aquela torre, e ela foi um fracasso. Esse é um exemplo de um projeto humano que não depende de Deus, de uma edificação meramente humana, que não reconhece que o edificador é Deus, mas que se estriba na própria força, no orgulho humano, e que foi fracassado. O maior projeto do mundo antigo, do mundo daqueles dias, aquele foi um projeto arrojado, avassalador, tremendo, mas que foi fracassado. E é muito interessante como Spurgeon diz sobre isso. Ele diz o seguinte: os homens que desejam edificar sabem que devem se esforçar e consequentemente exibem todo o seu talento e toda a sua força, mas eles devem se lembrar de que, se o Senhor não estiver com eles, os seus desejos fracassarão. Assim foi com os que edificaram Babel. Eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre. E o Senhor devolveu as suas palavras para eles mesmos, dizendo: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Em vão eles se esforçaram, pois a face do Senhor estava contra eles. Spurgeon está dizendo que nas construções, nas edificações, nos projetos que temos para realizar, para construir, cabe esforço humano, os homens precisam se esforçar, mas eles têm que se lembrar que, se o Senhor não estiver com eles, os desejos deles fracassarão, como aconteceu com os edificadores de Babel. Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, e Deus devolve para eles essas palavras, suas palavras: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Então o esforço deles foi em vão, porque eles não dependeram de Deus, eles se esforçaram em vão, a face de Deus estava contra eles. Meus amados irmãos, o nosso coração precisa estar voltado exclusivamente para o Senhor. Nesses salmos de romagem, do 120 até o 128, o início de cada salmo desses mostra essa necessidade do homem voltar-se inteiramente e exclusivamente para Deus, ter o seu coração no Senhor, voltar o seu coração para Deus. Veja no 120, o primeiro versículo: na minha angústia
clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele estava angustiado, o que é que ele fez? Ele clamou ao Senhor. É isso que você tem que fazer na sua angústia, na sua tribulação, na sua adversidade, no mal que te assola. Clame ao Senhor. Ele disse que clamou e Deus ouviu. O 121, o que é que ele fez? Releva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele estava aflito, precisando de socorro. O que é que ele fez? Se voltou para Deus, não confiou na sua capacidade, na sua força. Ele disse: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não dos montes, não da criação, mas daquele que fez nos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No 122, no verso 1, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Ele está voltado para Deus, ele quer adorar a Deus. No 123, a ti que habita nos céus, eleva os olhos. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. O 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga. Ele está confiando no Senhor. O 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. O 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Foi o Senhor que restaurou. O 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E o 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então veja bem, que a tônica é sempre essa no início de cada um desses salmos, do 120 até o 128. É confiarmos em Deus, é dependermos de Deus, é colocarmos os nossos projetos nas mãos de Deus, diante do Senhor, saber que Ele reina, saber que Ele controla as circunstâncias, que Ele está no controle e no domínio de todas as coisas, depender exclusivamente da providência de Deus. E é isso que a gente vê, essa dependência nessa primeira figura, na figura da edificação de um projeto, de uma casa, seja de nossa casa, seja da casa de Deus, seja do nosso projeto, do projeto que você tem de vida, para a sua vida, quanto à sua família, o seu trabalho, os seus estudos, seja em qualquer coisa que você resolva fazer. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, nesse projeto, em nome de Jesus. Segundo lugar, segunda figura, que mostra, que revela a providência de Deus, a nossa dependência da providência de Deus, é que essa providência é revelada na nossa segurança e proteção. Ainda no verso 1, a parte B, parte A, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Na parte B, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto aqui, na parte B do versículo 1, fala de segurança e proteção. Então essa segunda figura usada pelo salmista para ilustrar a nossa dependência da providência de Deus é a proteção de uma cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista tem consciência que se Deus não guardar a cidade, todos os esforços e precauções para trazer segurança serão em vão. Salomão tem essa consciência. Ele tem a consciência quanto à edificação do templo, ele tem a consciência quanto à segurança e à proteção da cidade. Ele tem a consciência de que pode-se investir milhões em aparatos de segurança, mas não vão resolver, pois é Deus quem controla as circunstâncias. Os homens não são capazes de prever terremotos, não são capazes de prever epidemias, pragas, incêndios, enchentes, dentre outras coisas. Não significa que devemos ser relaxados, não é isso, que devemos ser negligentes, que devemos ser nécios quanto à nossa segurança, que não devemos tomar as providências necessárias para a nossa vida. Devemos tomar todas as providências. Se você tem condições de investir em segurança na sua casa, colocar alarme, colocar cerca elétrica, fazer um aparato de segurança tecnológico, para que você tenha mais segurança na sua casa, você deve fazer.
nós devemos tomar todas as providências que estejam ao nosso alcance, né? Devemos tomar as providências que estiverem ao nosso alcance, sem contudo nos esquecermos que dependemos acima de tudo da providência de Deus. Tomar as providências se faz necessário, precisamos ser diligentes. O Salmo não está dizendo que nós devemos ser relaxados. O Salmo não está dizendo que a sentinela não deve cumprir o seu dever de vigiar a cidade, de guardar a cidade. O Salmo está dizendo que, não obstante a sentinela estar atenta, está vigilante, se Deus não guardar a cidade, isso é nada, não adianta, né? O Salmo não está dizendo que a sentinela deve dormir lá no seu local onde ela está guardando, na sua torre de vigia. Não, a sentinela não deve dormir. Quando estava no quartel, servindo ao exército em 1984, quantas vezes eu tirei serviço de sentinela, de guarda no quartel, para proteger o quartel de que ele possivelmente fosse invadido pelos inimigos. Então, os soldados, eles fazem guarda no quartel, são sentinelas, eles tiram guarda, eles são escalados, e eu fui muitas vezes, e não podia dormir lá como sentinela, como guarda, no meu quarto de hora, porque é dever da sentinela vigiar, ele está armado ali para bater o inimigo, caso o inimigo queira invadir o local. Assim ele diz que a sentinela, ela está vigiando a cidade. Mas se Deus não guardar a cidade, não adianta. Se Deus não guardar o quartel, o soldado lá, a sentinela, vai vigiar em vão. Spurgeon diz: nós não estamos a salvo graças ao vigia, se o Senhor se recusar a vigiarmos. Mesmo se os guardas estiverem vigilantes e fizerem o seu dever, ainda assim o lugar poderá ser surpreendido se Deus não estiver ali. Então, ainda que a sentinela cumpra o seu dever, faça o seu papel de guardar, de proteger, de estar atenta, de estar vigiando o tempo todo, se Deus não guardar, se Deus não nos socorrer, se Deus se recusar a vigiar-nos, nós estamos perdidos. É Deus quem nos guarda. Então, ainda que a cidade tenha milhares de sentinelas atentas, a segurança da mesma está em Deus. Ainda está em Deus, somente está em Deus. A proteção vem dele, pois ele é a causa de todas as coisas. Nenhum aparato de segurança pode proteger ninguém à parte da providência de Deus. Nada. Por mais arrojado que seja o aparato de segurança, ou melhor que seja o projeto, não vai fornecer segurança e não vai guardar e proteger se Deus não guardar a cidade, as nossas vidas, as nossas casas. Stephen Woolley diz: todo esforço humano se prostra diante do trono da providência de Deus. Então todo esforço humano para proteger, para guardar, para edificar, deve se prostrar diante do trono da providência de Deus, e saber, ter consciência que Deus é quem governa o mundo, que Deus é quem guia o mundo pelos caminhos da sua providência. Ele é o Deus da providência, Ele está governando, Ele é o Deus edificador, construtor, o guarda de Israel, aquele que te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda, Ele é quem nos guarda. Estamos certos disso. Essa é a segunda figura, né, que expressa essa dependência nossa da providência de Deus, a figura da proteção e da segurança de uma cidade. A terceira figura, que vai expressar a nossa dependência da providência de Deus também,
é a figura do sustento, né? Que a providência de Deus, ela é revelada na provisão do sustento, a provisão do sustento, do ganho. Veja aí o versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Nessa terceira figura, nós vemos esse exemplo do ganho através do trabalho para termos o nosso sustento. Se o primeiro versículo nos adverte quanto ao excesso de confiança nossa em si mesmo, né? Esse versículo 2 nos adverte sobre o trabalho excessivo e a labuta ansiosa. No primeiro versículo há uma advertência quanto ao excesso de confiança daquele que edifica a casa, daquele que constrói a casa. Ele deve saber que se Deus não edificar, não adianta o trabalho dele. Daquele que guarda a cidade, da sentinela que guarda a cidade, deve também ter essa ciência. Ele não deve ter autoconfiança, confiar em si mesmo. Não devemos colocar a nossa confiança na sentinela que guarda a cidade, mas saber que se Deus não guardar, não adianta a sentinela vigiar a cidade. Isso é um excesso de confiança. E aqui nesse segundo versículo vai nos advertir, nos exortar quanto ao excesso de trabalho, a labuta ansiosa. Nós devemos entender o seguinte, que sem Deus o nosso ativismo de nada vale para trazer satisfação, né? Não adianta a pessoa trabalhar ativamente, acordando de madrugada, dormindo tarde para ganhar o seu pão. Tudo isso será inútil sem Deus, pois é Deus quem faz a chuva cair, a semente germinar, é Ele quem controla todas as coisas. Então, o texto aqui mostra alguém que corre, né? Alguém que acorda cedo, que madruga, levanta de madrugada, que repousa tarde, né? Ora, alguém que acorda cedo quer dormir cedo, mas essa pessoa aqui que acordou cedo, que acordou de madrugada, ele dorme tarde porque ele está sufocado com a carga de trabalho, ele está assoberbado de coisas, de tarefas, e ele corre de um lado para outro. Ele é um ativista, né? A sua filosofia é a filosofia de trabalho. É assim que ele rege a vida dele, pelo trabalho incansável, mas sem depender de Deus. O doutor Augusto Nicodemos, ele diz que há aqui um contraste entre dois trabalhadores aqui. É que um trabalhador, ele vive para o trabalho ansioso, nervoso, estressado, não tem paz, não dorme direito, não tem alegria e nem prazer no que faz. Esse trabalhador aqui, ativista, ele vive para o trabalho, ele vive ansioso, ele está nervoso, ele está estressado, ele não tem paz, ele não dorme direito, ele não tem alegria e ele não tem prazer e nem consegue nem desfrutar do fruto do seu trabalho. O outro trabalhador, a outra pessoa, não é alguém que está de braços cruzados, que não trabalha. Não é isso que o texto está dizendo. O contraste aqui é entre duas pessoas que trabalham, de acordo com o doutor Augusto, né? E o texto mostra isso. Mas um que trabalha de maneira ansiosa, nervosa, estressada e sem paz, e o outro que trabalha duro, mas deita e dorme, porque confia na providência de Deus, e que Deus haverá de suprir suas necessidades e lhe dar o pão necessário para a sua subsistência. Então a diferença aqui, o contraste aqui, é entre dois trabalhadores, só que um é escravo do trabalho, trabalha duro, é uma pessoa estressada, sem paz, que não dorme direito, vive para o trabalho. O outro trabalha duro também, mas dorme porque confia na providência de Deus. Ele sabe, ele tem consciência que Deus haverá de suprir suas necessidades e lhe dar o pão necessário para a sua subsistência.
ele não deixa de trabalhar. O texto não é um incentivo à preguiça. Nós devemos trabalhar, mas trabalhar tendo a consciência de que nós dependemos de Deus. Não devemos ser escravos do trabalho, mas trabalhar duro, dependendo de Deus, sabendo que Deus vai suprir as nossas necessidades. E ter um momento de descansar, de parar, de deitar e dormir, confiando na providência de Deus. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Enquanto dormimos, Deus está trabalhando por nós. O nosso trabalho deve ser uma bênção da qual desfrutamos e não um fardo que suportamos. Sem Deus, o nosso trabalho será inútil, não trará paz, não satisfará o nosso coração, será um fardo insuportável e não uma bênção prazerosa. O trabalho adequado alimenta a alma, mas o trabalho ansioso come pão de lágrimas. O nosso trabalho tem que ser uma bênção. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é algo que Deus determinou para o homem antes da queda. O trabalho não vem depois da queda, como alguns pensam, como alguns querem. O trabalho é uma bênção, ele veio antes da queda. Deus ordenou que Adão lavrasse o jardim antes mesmo dele cair. Ele já cuidava e lavrava do jardim, ele deu nome aos animais, ele tinha tarefas, ele tinha atribuições, ele tinha trabalho para fazer. Então o trabalho deve ser uma bênção. Quando a gente trabalha na dependência de Deus, sabendo que Deus há de suprir as nossas necessidades, a gente confia, a gente vai para o trabalho confiando na providência de Deus, dependendo da providência de Deus. Porque, amados, trabalhar sem Deus é escravidão. Spurgeon diz o seguinte, que essas pessoas que trabalham sem Deus, elas trabalham arduamente para ganhar seu alimento escasso e racionado, e ainda mais escassamente adoçado, mais perpetuamente marcado pela angústia, e tudo porque não tem fé em Deus e não encontram alegria, exceto em acumular ouro, que é a única coisa em que confiam. Não é assim realmente que o Senhor deseja que seus filhos vivam. Ele deseja que eles, como príncipes, como homens de sangue real, tenham uma vida feliz e descansada, que eles tenham uma boa dose de descanso e uma boa porção de alimento, pois é para a sua saúde. Naturalmente, o crente fiel jamais será preguiçoso, nem extravagante. Se for, sofrerá por isto, mas ele não julgará necessário nem correto ser preocupado e infeliz. Então o que Spurgeon vai dizer é que aqueles que não confiam em Deus, que trabalham arduamente em busca de um pão escasso e escassamente adoçado, esse pão não é doce, mas ele é amargo, marcado pela amargura, pela angústia. Isso porque essas pessoas não têm fé em Deus, não dependem de Deus. Elas estão preocupadas tão somente em acumular ouro, porque elas confiam nestas coisas, nas coisas materiais, no ouro, nos bens materiais, no dinheiro, nos recursos, no lucro. Mas ele diz que não deve ser assim com os filhos de Deus, que os filhos de Deus não são assim, que eles trabalham, mas eles descansam. O crente fiel não é preguiçoso, nem extravagante nos seus gastos, naquilo que ele recebe do Senhor. Ele não é ansioso e preocupado e infeliz. Ele é feliz, ele espera em Deus, ele descansa em Deus, porque sabe que edificar para a sua própria glória e segurança é fracasso, como os edificadores de papel. Nós precisamos confiar em Deus de tal forma que possamos descansar em paz quanto ao nosso trabalho. Spurgeon diz que a fé traz consigo a calma e expulsa os distúrbios que dia e noite assassinam a paz. A fé, ela
traz consigo a calma, ela expulsa os distúrbios que o dia e noite trazem para assassinar a paz, para matar a paz. A fé em Deus vai ser acompanhada de sossego, de calma, de paz. Louvado seja Deus. Ele descansa em Deus, confia em Deus. Nós somos o povo amado do Senhor. O texto diz aqui que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Spurgeon diz o seguinte, que aqueles a quem o Senhor ama são libertados dos desgastes, da irritação e da fúria da vida, e desfrutam um doce repouso no seio de seu Senhor. Ele os faz descansar e os abençoa enquanto descansam, e os abençoa ainda mais no descanso do que a outros em seu trabalho duro. Enquanto alguns estão trabalhando duramente, mas não temem a Deus, não confiam em Deus, estão trabalhando tão somente pelo trabalho e para amealhar recursos e proventos e coisas materiais de ouro, porque confiam nestas coisas. Outros que confiam em Deus, aqueles que confiam em Deus, estão dormindo, e enquanto dormem, Deus está provendo para eles. Isso não é um incentivo à preguiça. Eles trabalham, mas eles descansam, porque eles confiam em Deus. Então nós trabalhamos, mas nós confiamos os resultados do nosso trabalho a Deus. O fruto do nosso trabalho está nas mãos de Deus, não nas nossas mãos. Descansamos no suprimento providencial de Deus. Trabalhamos, mas confiamos que Deus há de suprir as nossas necessidades. Em última instância, Deus é quem supre as nossas necessidades. O trabalho é digno, o trabalho deve ser encarado como uma bênção, devemos trabalhar, isso honra o homem, mas o trabalho sem Deus é vazio, é fracasso, é trabalho por trabalho, e não vamos desfrutar daquilo que estamos trabalhando. Mas quando confiamos que Deus vai providenciar, Ele vai nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a terceira figura, né? Figura da provisão, do sustento para as nossas vidas, né? Figura da provisão do ganho. Deus fazendo as provisões para as nossas vidas através do nosso trabalho. E a quarta figura que revela nossa dependência da providência de Deus é a figura da constituição da família, da construção de uma família. Os versos 3 a 5 vão dizer isso. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Há comentaristas que até dizem que esse salmo fala de dois assuntos aqui. Mas, amados, esse salmo não fala de dois assuntos, fala de um assunto só. Fala, o ensino dele, né, é sobre a nossa dependência da providência de Deus em tudo. Dependemos de Deus quando construímos os nossos projetos, dependemos de Deus quanto à nossa segurança, a nossa guarda, a guarda da cidade, a segurança das nossas vidas, dependemos de Deus quanto ao nosso sustento, nosso ganho, e dependemos de Deus quanto à nossa família, porque os nossos filhos são dados por Deus, são herança de Deus também. Salomão vai terminar o salmo dizendo isso, concluindo o salmo dizendo isso, que até os filhos são herança do Senhor, vêm de Deus, são presentes de Deus, são dádivas de Deus. Nós devemos ter consciência disso. Então em tudo ele está dizendo que nós dependemos de Deus. Então essa quarta figura que fala da construção da família mostra que a família também é um projeto de Deus. Porque se Deus não governar a família, ela será um fracasso também, como as outras coisas, como a edificação da casa, como a proteção e segurança, como o trabalho também, como o ganho através do trabalho. Então João Calvino vai dizer
que este salmo nos mostra que a ordem da sociedade, política ou familiar, é mantida tão somente pela bênção de Deus e não pela habilidade, diligência ou sabedoria dos homens. Então a ordem da sociedade é mantida tão somente pela bênção de Deus. O homem não deve se estribar na sua própria força e confiar no homem, mas na graça de Deus, na providência de Deus, porque toda ordem da sociedade, da política, da família é mantida pela bênção de Deus e não pela sabedoria, pela diligência, ainda que os homens sejam capazes. Então os filhos são herança do Senhor. Se eles são negados, é Deus quem os nega. Se eles são dados, são concedidos, é Deus quem os concede. Eles são bênção de Deus, são dádivas de Deus. E aqui o texto vai comparar um homem que tem muitos filhos com um guerreiro que tem a sua aljava cheia de flechas. Então um homem que tem muitos filhos, ele é comparado a esse guerreiro. Ele tem sua aljava cheia de crianças, de filhos, e quando ele pleitear com os inimigos na porta da cidade, onde as causas são julgadas pelos juízes, esse homem, ao ser convocado por um juiz, porque alguém tem uma causa contra ele, ele vai à porta da cidade, ao chamado do juiz, e ao chegar ali, cercado de filhos, o seu inimigo vai afinar, vai arregar, e a causa vai ser resolvida. É isso que o texto diz aqui. Ele não será envergonhado, porque os seus filhos vão estar em defesa dele e vão sustentá-los. Os filhos vão oferecer proteção, segurança, sustentação aos pais. Essas são as 4 figuras, né? Da edificação, da proteção e segurança da cidade, do ganho através do trabalho e da construção de uma família. Tudo isso vem de Deus e depende de Deus. Em suma, em resumo, este salmo nos ensina a soberania e a providência de Deus sobre todas as coisas. Primeira lição: Ele é o Senhor da história, Ele controla todas as coisas, Ele é quem edifica, quem guarda e quem sustenta e quem preserva o seu povo. É Deus. Essa é a primeira grande lição, em resumo, que esse salmo nos ensina. Deus é soberano e Deus é o Deus da providência que governa tudo e todos. Segunda lição é que o labor humano é inútil nesse mundo sem a bênção de Deus. Toda a nossa vida laboriosa, de trabalho árduo, difícil, de suor, de lágrimas, sem a bênção de Deus é inútil. Se Deus não estiver conosco, todos os nossos esforços serão em vão. Nós vamos nos esforçar no trabalho para nada. Vazio é em vão. Então o nosso labor, por maior que seja, será em vão sem a bênção de Deus. E a terceira grande lição, em resumo desse salmo, é que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ora, se Deus é soberano e o Deus da providência, se o nosso labor é inútil sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus, nós somos totalmente dependentes dele. Devemos buscar acima de tudo o reino de Deus. E o Senhor Jesus nos disse: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E o contexto que Jesus disse ali foi que não devemos ficar ansiosos, que não devemos ficar inquietos, mas devemos depender da bondade de Deus, porque é o Deus que veste os lírios, é o Deus que alimenta as aves dos céus, e nós valemos muito mais do que os lírios, do que as aves, porque os cabelos das nossas cabeças, todos eles estão contados. Deus é o Deus da providência, que vai prover para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Então, o nosso alvo deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus, viver para a glória de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão vir a reboque. Deus assim nos abençoe, e nós vamos
terminar com 3 implicações. Primeira, é que diante de tudo isso aqui, você deve trabalhar para a glória de Deus. E aí, você deve evitar 2 modelos quando trabalhar para a glória de Deus. Você deve evitar o modelo dos construtores da Torre de Babel, que tinha um projeto arrojador, avassalador, tremendo, um projeto que chamou a atenção de Deus. Não é qualquer projeto, né? O Senhor disse: desçamos e confundamos, porque os homens lá estão projetando uma torre para chegar, o topo dessa torre chegar no céu. Só que era um projeto para a glória humana, um projeto presunçoso, um projeto do orgulho, da presunção, um projeto da soberba humana. Quando você ao trabalhar, não trabalhe com soberba, com orgulho, com presunção para a sua própria glória. Evite o modelo dos construtores de Babel. Evite também o modelo dos Tessalonicenses, que eram indolentes, que não queriam mais trabalhar, só esperar a volta de Jesus de braços cruzados. E aí Paulo foi preciso adverti-los, dizer: quem não trabalha não coma. Então, você deve trabalhar arduamente, mas descansar também, trabalhar para a glória de Deus. Aprenda uma coisa, que o nosso Deus é um Deus que trabalha. E esse salmo não é um incentivo à preguiça, nem é um trabalho ganancioso sem depender da providência de Deus. Esse salmo não incentiva a preguiça, e também não é um trabalho ansioso, né? O salmo também não incentiva a ociosidade, a indolência, a preguiça. O salmo não incentiva a preguiça e nem um trabalho ganancioso, mas trabalhar para a glória de Deus. A premissa do salmo é que Deus trabalha, nosso Deus é um Deus trabalhador. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, é isso que o texto diz. O nosso Deus trabalha. E a primeira coisa que nós vemos na revelação, na Bíblia, em Gênesis 1:1, é: Deus criou. No princípio criou Deus, e Ele criou todas as coisas em 6 dias e descansou aos 7º dia. Ele nos dá o exemplo de trabalho e de descanso. Quando você trabalhar, trabalhe 6 dias, mas no 7º dia descanse. No domingo, que é o nosso sábado, né? Nosso dia de descanso hoje, na obra da redenção, Cristo estabeleceu o domingo como dia de descanso. Descanse para a glória de Deus. Trabalhe 6 dias, mas descanse um. E eu consagro esse descanso a Deus para fazer a obra dele. Calvino vai dizer: cada um de nós se mantenha ocupado, de conformidade com a medida de sua habilidade e a natureza de seu ofício, a fim de que, ao mesmo tempo, o louvor do seu sucesso que acompanha nossos esforços permaneça exclusivamente com Deus. Cada um se mantém ocupado na sua função, no seu ofício. Todas as vocações vêm de Deus, mas saiba de uma coisa, que o louvor desse sucesso não é seu, é de Deus, exclusivamente de Deus. Então trabalhe, desempenhe a sua função para a glória de Deus. Segunda coisa, não viva ansioso. E nós sabemos que as maiores causas da ansiedade e da preocupação é suprimento e proteção. As pessoas estão correndo aí preocupadas com o suprimento, com a proteção. E aí o Ministério da Saúde chega e diz: ó, todo mundo deve ficar em casa, se cuidar por causa da pandemia do vírus. Aí o presidente diz: não, tem que abrir tudo, né? Que é preciso trabalhar, porque senão o povo vai morrer de fome, né? Então, por um lado, você tem que se guardar, tem que ficar em casa. Por outro, você precisa trabalhar, porque senão você vai morrer de fome. Nós temos que ter equilíbrio nas duas coisas, né? Nós temos que ter cuidado, porque o vírus está aí. Nós temos que nos guardar, mas temos que trabalhar na medida possível, mesmo diante dessa situação, para ter o nosso sustento, né? Então não viva uma vida de ansiedade, porque a ansiedade vai acrescentar um pau na sua existência. Irmãos, essa última aplicação, quero pensar numa perspectiva espiritual, porque se a providência de Deus ela se revela para nós
em todas essas coisas materiais, quanto a edificação de um projeto, a nossa segurança, a nossa sustentação, o nosso ganho, nossa família. A nossa redenção está segura em Cristo Jesus, pois a obra dele é suficiente para nos libertar e nos salvar e nos livrar da condenação eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Esteja certo disso. Você está seguro em Cristo Jesus. E o perdão dos seus pecados não vem pelos seus méritos, mas tão somente e exclusivamente pelos méritos de Cristo. A nossa salvação é plena e segura em Cristo Jesus. A obra dele é suficiente para nos libertar e nos salvar, nos levar para o céu. Que Deus nos abençoe. O Senhor é santo, Ele é justo, Ele é fiel. E nós anelamos um dia que esse Jesus irá nos buscar. E aí dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Tu és a minha luz, a minha salvação. Eu nada temerei, porque seguro estou nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer isso? Tu és a minha luz, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Vamos dizer aquilo que mais esperamos. Vamos dizer: vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata.
Senhor, eu nada temerei. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Que Deus, Ele assim continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra nesta noite, Pai. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e nos fortalecer e nos ajudar, Pai. Possamos estar seguros na Tua palavra, ó Deus, em tudo aquilo que nós aprendemos, ó Pai. Possamos estar certos que dependemos da Tua providência e do Teu cuidado para conosco em todas as coisas. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, as nossas vidas. Oramos a Ti em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.